Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Me chamo Sandriele, sou psicóloga. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha, na medida do possível. Mas se não estiver tudo bem, em algum momento a gente vai falar sobre isso, não é mesmo, Bruna? Isso mesmo, Sandriele. Eu me chamo Bruna Daiane, sou psicóloga. Estamos iniciando o 4º episódio do nosso podcast com o tema Setembro Verde, que é o mês da inclusão social da pessoa com deficiência. Antes mesmo de a gente falar da pessoa incrível que vai estar aqui com a gente, a gente vai passar logo para dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, comentar, curtir. Deixa pra gente a pessoa que você quer ver ou um tema que você quer ver a gente falar sobre. Tá? E compartilha também, porque você vai ver que a pessoa que está aqui hoje tem um currículo impecável, não é mesmo, Sandrelli? Isso mesmo, Bruna. Nossa conversa hoje vai ser muito enriquecedora, muito potente. Eu tenho a honra de receber essa pessoa, que ela é super dedicada, ela é muito comunicativa, ela é uma mãe excelente, uma profissional assim, incrível. E vai relatar hoje um pouquinho sobre as suas vivências, né? Ela que vive isso como uma filha com deficiência, né? Essa luta todos os dias, os desafios, né? De inclusão. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, né? Do Setembro Verde, que é muito importante esses conhecimentos, esses direitos, conhecer esses direitos da pessoa com deficiência, né? Essa pessoa, Bruna, ela é uma assistente social. Eu conheci ela num trabalho que eu desenvolvi, né, aqui em Manacapuru, na associação, na ASEM, Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru, aqui no estado do Amazonas, né? Em 2021, nós realizamos assim, um projeto que foi com um tema em relação à pandemia, né? Que foi pós-pandemia, que era as lutas das pessoas com deficiência em tempo ali da pandemia, né? Naquele período, né? Exatamente, foi um período assim bem difícil, né? Porque a gente teve uma paralisação de tudo, né? Então teve muita remissão assim dos sintomas, né? Uma regressão, na verdade. E aí a gente fez esse trabalho lá na SEM. Eu conheci essa mulher maravilhosa. Eu tenho o prazer de estar conversando com ela hoje. De quem a gente está falando? Da Ivanete Virgínio. Fico muito agradecida pelo convite. Estar aqui com vocês é um grande prazer. Eu me chamo Ivanete, como vocês já falaram, né? E sou mãe da Débora. Exatamente, essa pessoa que está do seu lado aí. Apresente essa pessoa. Olha que sorriso. A Débora vai fazer parte também da nossa conversa, né? Da nossa troca aqui, apresentando a mãe dela. Mas ela veio também. Olha o sorriso dela. Tá feliz, Débora, por estar aqui com a gente na filmagem? Olha. Levantou a perninha. Gente, esse sinal que a Débora faz de levantar a perninha é uma afirmação, né? Todas as vezes que a gente faz uma pergunta, esse é o modo dela se comunicar através de gestos, né? Esse sorriso maravilhoso. Então é isso, dona Ivonete. A gente fica muito feliz de trazer você aqui, uma pessoa que nem a Sandrelli falou, um currículo incrível, né? E não somente isso, né? Além de compartilhar sua vivência, né, diária nesse tema, nesse mês, que é muito importante, a senhora também é uma profissional que trabalha, né, nessas lutas, nessa causa. Além disso, então tudo isso a gente vai querer saber hoje, né? A senhora já começou falando que a senhora é mãe, então quero que a senhora fale um pouco mais sobre você. Nasci no dia 25 de dezembro de 1972. Eu tenho 60 anos. Sou mãe de 3 filhos. O meu primeiro filho faleceu aos 10 anos. Era para ele estar com 39 anos, mas Deus não permitiu. E depois veio as gêmeas, que é a Débora e a Denise. E a Débora nasceu com deficiência. Então, a Débora, durante esses 23 anos, ela agora tem 23 anos, a gente tem enfrentado um desafio muito grande, né? Então, foram muitas idas e vindas para que a Débora esteja aqui conosco até essa data, né? E tem muita fé em Deus
que ela vai ter muitos anos de vida com a gente, né? Peço a Deus também que Deus dê saúde, porque a gente precisa, né, de saúde para a gente continuar. Cuidar, né? Isso. E a Débora, quando eu descobri que ela tinha uma deficiência, eu olhava para as duas. Né? E quando eu levava para o pediatra, ele falava que eu estava comparando, que a Débora não tinha nenhum problema, que eu estava comparando, mas os gêmeos nunca eles são iguais. Ele falava assim, né? E eu dizia, não, eu sinto que a Débora tem uma diferença. E então eu resolvi levar ela em vários médicos que eu cheguei a levar, mas uma das médicas que me disse, que foi sincera comigo, ela disse que a Débora ela ia ter um problema pro resto da vida, inclusive ela falou assim, né? Eu fiquei assim, tanto chocada, mas foi a realidade, né? Foi um choque, mas para que eu tivesse que correr atrás mais rápido. Isso, a Débora tinha quantos anos, né? Ela era bebê. Eu já, desde os 3 meses, comecei a andar atrás de ver o que estava acontecendo com ela. Porque a Débora chorava muito, o pescoço dela era muito rígido, ela não segurava o pico, né? Colocava um pouquinho na boca dela, a mamadeira, nada ela segurava. Ela não mamava bem. Tudo era diferente, por isso que eu notava a diferença de uma para outra. Quando a Denise começou a se virar, a Débora ela não se virava. Então, tudo para ela, parece que ela pesava mais. E realmente ela era maior do que a Denise. Então a gêmea da Débora é a Denise. Isso. Um beijo aí pra Denise, que eu tenho certeza que ela está nos assistindo. A Débora toda feliz. Um beijo também, né, Débora? E elas têm quantos anos, Vanessa? 23. 23 anos. Então, quando foi, essa médica falou para mim que a Denise, ela examinou a Denise, ela disse, tá tudo bem com a Denise. Quando ela examinou a Débora, aí ela já falou. Foi encaminhar pelo pediatra e lá eles vão orientar, ela vai lhe orientar tudo. Aí nós fizemos todos os exames e a Débora foi diagnosticada com paralisia cerebral. Só que assim, não foi explicado para mim naquele momento o que era uma paralisia cerebral, né? E aí começamos a fazer o acompanhamento dela com o neuropediatra. Mas você entendeu muito sobre o que era realmente. Você entendeu muito. Então eu levava para Manaus para fazer fisioterapia, a gente tinha balsa naquela época, né? A gente fazia uma fisioterapia por semana. E é um grande. Se locomovia daqui de Manacapuru para fazer para uma Manaus. fisioterapia Gente, particular. para quem não sabe, gente, aqui no município de Manacapuru, antigamente, acho que quantos anos atrás, no tempo da balsa? Eu acho que 2000 e... Faz um tempo atrás, hoje, ainda bem que nós temos a Ponte Rio Negro, né? A gente passava além da estrada 1h20, nós ainda pegávamos a balsa em torno de 1h, 1h30 também, assim, de balsa. Então, olha só o translado, né? Para ter esse acesso à saúde, à fisioterapia, ao atendimento multidisciplinar que a Débora necessita, né? E tudo particular. Tudo particular. Aí depois consegui que a Débora fizesse a ecoterapia lá na cavalaria. Nós tínhamos que estar na cavalaria 7 horas da manhã. A gente começava a se arrumar às 3 horas da manhã para ir para Manaus. Nesse tempo, muitas coisas eu não entendia sobre os nossos direitos, sobre prioridade. Muitas vezes a gente ficava na fila e eu não sabia que a gente tinha os direitos. Depois que eu fui, com o passar do tempo, tomando conhecimento, né? Tomando conhecimento, e aí pesquisando, estudando, indo para cá, para ali. E aí começando a ver os direitos que nós temos, né? Aí, quer dizer, eu chegava na fila e ficava lá. Então, saía muito cedo, porque não ia passar na frente das pessoas que estavam já cedo também lá, né? Não sabendo que a gente tinha prioridade de passar na frente também, né? Então, nunca gostei eu sempre acho que o teu direito chega até onde você termina, né?
Então, ficava na fila. Tá? Depois fui aprendendo sobre todos esses direitos, né? Então, nós íamos para ecoterapia. Ela fazia no cavalo, ela adorava fazer a terapia. No começo ela tinha um pouco de medo, depois ela se acostumou e gostava. Em 2003, eu conheci uma fisioterapeuta na Paz. E ela disse, eu vou te dar o número de um telefone, você liga para esse número e consegue levar a Débora para o Sara Kubitschek em Fortaleza. E aí liguei para o número e consegui agendar, né? Aí depois de 6 meses, a Débora foi chamada para o Sara Kubitschek. Só que todo mês eu ligava para ver se a Débora já estava sendo chamada. E aí ela estava numa lista de espera. Quando foi com 6 meses que ela foi chamada, esse dia eu chorei. Porque eu tinha na mente que a Débora ia do Sara Kubitschek, que é um hospital de referência de habilitação e reabilitação, né? Tem vários lugares do Brasil. E eu achava que se a Débora fosse para lá, ela ia haver um milagre. Ela ia voltar de lá andando, ela ia voltar de lá falando, ia ter uma vida dita normal. Exatamente por não ter o conhecimento da paralisia cerebral. Né? Quer dizer, isso tudo era uma deficiência minha que não pesquisava a fundo, né? Mas, com o passar do tempo, eu também fui estudando sobre essas sequelas, né? Então, lá, aí sim, chegamos lá, a Débora passou 14 dias internada, e nesses 14 dias ela fez muitos exames, e aí quando o médico falou, né, ela tinha paralisia cerebral, que a paralisia cerebral, aí começamos Ele foi explicar. Tudo, a gente tem aula lá, aula de tudo. Passa por uma equipe multiprofissional, médico, fisioterapeuta, fono, psicólogos, enfermeiros, tudo, é uma equipe muito completa, né? Então, eles não dizem assim diretamente para te chorar, mas eu chorei quando falou que a paralisia cerebral, ela não é uma doença, ela é uma sequela e que não havia possibilidade, né, de uma reversão. Quer dizer, não uma reversão porque ela já nasceu com deficiência, né? Mas que não havia possibilidade, né? Do sonho que você imaginava. Eu imaginava. E eu chorei. Porque ali você teve, querendo ou não, a concretização de algo que você nem imaginava, né? Porque quando você recebeu o diagnóstico aqui, era algo que você não tinha conhecimento. Então, ali, além do conhecimento, você teve o impacto de que não teria a questão de reverter, porque é um quadro de paralisia, né? Então, não tem essa questão. Então, a partir dali, como que foi para você? Como que passou a esse entendimento dentro de você? Então, eu passei a entender, como eu falei, foi difícil, né? Para mim, naquele momento foi um choque, porque a minha esperança é que fosse ao contrário, né? Que ela andasse, que ela falasse, e isso eu passava até para a Denise. Tanto que ela ficou aqui no Capu e ela ligava, mãe, a Débora já tá falando, a Débora já tá andando, ela tinha 3 aninhos, né? E aí eu falava, não, ainda não. E quer dizer, a minha ignorância era tão grande que eu passava aquilo para minha filha. Que a Débora ia avançar e que ela ia voltar andando e falando, né? Então eu peço perdão de Deus por essa minha ignorância, né? Mas acho que isso acontece muito, né, Domingo, essa questão da culpa, né? Até mesmo ela trazendo a questão da ignorância. Em relação de ter ali a outra filha que necessitava de atenção, né, também, e tentando lidar com toda essa questão aí entre o processo do luto, né, de lidar com esse diagnóstico, de tudo aquilo que a Sara ouvia dos médicos, né, que muitas das vezes acontece muito, chega a não ser humanizado, né, um atendimento médico em relação ao diagnóstico, a psicoeducação sobre o diagnóstico. Então é muito importante falar sobre isso, porque tem muitos pais, acredito, nos assistindo, né, que
estão lidando, aprendendo a lidar com isso, né? Ou até mesmo não vendo uma saída, uma solução e se sentindo frustrados, culpados, né? Como é que é esse processo? Como que foi esse processo para a senhora, né, em relação a lidar com esse luto? Né? Porque o luto tem a questão da negação, né? O luto não é só por morte, tá, gente? Tudo aquilo que, né, que é uma perda muito significativa, trabalho, relacionamento. De ciclo, né? Porque eu acho que a partir desse momento ela teve que mudar o olhar dela sobre a filha dela, né? Sobre tudo, né? Completamente. A vida, ela muda, né? Muda o ciclo. Né? Então, eu lidar com a situação foi uma situação que eu fiquei muito atônita, para falar a verdade, fiquei atônita, né? Porque eu ficava pensando, o que eu vou fazer, né? Mas eu me abracei com Deus, né? Me abracei com Deus, pedi força, coragem, determinação, que Deus me abraçasse mesmo. E me desse força para me sustentar naquilo que eu estava sentindo. Porque foi realmente um choque, né? E assim, ele me deu essa força, eu peguei minha cabeça e eu digo, eu não vou desistir da minha filha. Eu vou ajudar ela no que for possível. No que depender de mim, eu vou correr atrás. E durante 10 anos, eu fiquei nessa ponte. Ida e volta para Fortaleza com ela periodicamente. Quando ela completou 13 anos, que ela já tinha feito todos os exames, e ela não é só a situação da paralisia cerebral. Ela também tem a bexiga bexiga neurogênica. No caso, ela teve, antes, quando ela era bebezinha, ela chegou a ter 40 dias de febre, sem nenhum médico descobriu o que ela tinha. Nossa vida era Manaus e vinda dos melhores médicos que existiam em Manaus. Pediatra, em internação, ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. E, por incrível que pareça, aqui em Manacapuru foi descoberto que ela tinha infecção na urina. Né? Mas não dava, nos exames dela lá em Manaus não dava. Ela ficava internada em vários internada. Nessa época tinha Unimed, né? Fui internada na Unimed várias vezes, não descobria. Então, devido a essa infecção na urina, ela teve que fazer uns exames bem delicados, né? Que veio constatar que ela tinha bexiga neurogênica, né? Que, inclusive, ela toma remédio contínuo para a bexiga até hoje. E aí, quando ela estava no decorrer dos exames, um médico me chamou e disse que ela tinha que fazer uma cirurgia, que ela tinha que se alimentar pela uma sonda GTT. Foi outra situação, porque eu não aceitava que a minha filha não fosse comer pela boca, né? Tinha que comer, que ela gostava muito de lasanha, de pudim. Eu adoro pudim também, Débora. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto demais. E aí eu pedi do hospital, né, que me desse um tempo para me processar isso na minha cabeça, né? Porque, meu Deus, como que vai ser, né? Como ela se alimentar assim? Nesse tempo, desculpa, a senhora teve algum apoio psicológico? Tinha esse trabalho com a psicologia ou não? Lá eles davam apoio, mas era assim, aquele apoio lá, né? Aí depois eu mesma e as minhas orações, e eu também participava muito da Seixonoye, que é uma filosofia de vida que me ajudou muito também, desde a época do meu filho, quando meu filho faleceu, né? Isso me ajudou muito e me fortalecia bastante, né? E eu fui caminhando. Se equilibrando, né? Dessa forma. Aí ela teve que passar pelo processo cirúrgico. Aí eu pedi esse momento, né, para me processar essa situação da cirurgia. Eu não aceitava também.
E aí depois eu disse, não vou mais para Fortaleza, porque a Débora estava grande para carregar ela, né? Ficava difícil o acesso. Nós tivemos uma situação, a última viagem que nós fomos em 2013, nós tivemos uma situação de discriminação dentro do avião, eu e a Débora. Nós fomos convidadas a sair da cadeira, porque como a gente sentou na frente, as cadeiras deficientes, tem esse braço aqui, ele não levanta. Uhum. Aqui tem acesso, mas aqui não levanta. E a Débora, ela ia deitada na minha perna. Então, eles sempre nos colocavam nas primeiras cadeiras para ela ir deitada. Sim. E aí, a gente já estava lá, quando chegou dois senhores, muito bem vestidos, e eles disseram que era para a gente sair das cadeiras, porque as cadeiras lá eram dele, né? Aí eu falei, ó, o comissário colocou a gente aqui. Uhum. Aí tu fala com eles lá. Eu falei, não vou falar com ninguém. Levante. Você não tem. Eu comprei essa cadeira aí, essa daí é minha, você tem que levantar. Aí eu falei, mas ou nós vamos aqui, ou nós não podemos ir naquela outra dali, porque a cadeira não. Eles não querem saber. Eu não quero saber se a cadeira de vocês dá, se não dá, eu quero saber que vocês levantem daí nós vamos aí. Eles fizeram deles. Então ficou assim uma situação bem constrangedora, enquanto também as pessoas que estavam atrás, né, começaram a se levantar e ficar contra eles. Aí o comissário veio, conversou com ele e disse, não, nós vamos colocar você em outra poltrona, ela precisa ir aqui, explicou para ele, mas ele não entendeu. Ele falou que se eles não fossem naquela cadeira, eles não iriam naquela viagem. Aí o comissário disse, então você não vai nessa viagem. Elas vão ficar aí. Aí o povo se rebelou, né, aqui atrás, todo mundo contra eles. Fechou, né, contra eles. E aí nós continuamos nas poltronas, e aí a empresa, eles abriram um processo contra eles, né, mas eu mesma não quis dar andamento, porque mais uma situação de constrangimento, porque eu achei assim, eles umas pessoas muito bem vestidas, entendeu? Tipo empresários. Eu ia brigar com uma pessoa do Nordeste, e eu não sabia quem, então eu preferi se recuar, entendeu? Então era um direito que nós tínhamos de ir à luta sobre os nossos direitos, que nós fomos discriminados, né? Mas foi uma situação muito chata. Só não foi mais chata porque a gente ficou com as pessoas que estavam aqui todo o nosso favor, né? Mas foi bem difícil. Então, assim, o acesso para a gente já andar com ela, só eu com ela, era mais difícil, né? Então, eu resolvi que a gente ia fazer a cirurgia dela em Manaus, porque a gente ainda passou um tempo para poder fazer essa cirurgia, mas só que chegou ao tempo que não dava mais. Ela teve muitas pneumonias, estava se agravando, cada vez estava intensa as pneumonias. Às vezes eu levava a Débora para uma consulta em Manaus, chegava lá, tinha detectado que a Débora estava com pneumonia, a Débora ficava internada, já vem em casa só pegar roupa, essas coisas, voltar para ficar no hospital para internar. Aí teve um dia que a neuropediatra dela falou, ou você faz essa cirurgia e toda vez eu chorar, ou então essas lágrimas vai ser umas lágrimas que você não vai ver mais dela. Aí foi um choque. Aí comecei a viabilizar. Correr atrás, né? Aí ela fez a cirurgia em 2018 e de lá para cá, graças a Deus, ela teve pneumonia na época da pandemia, que ela pegou o Covid, né? E ela teve só essa vez. De 2018 para cá, só teve pneumonia essa vez. Mas graças a Deus, de lá para cá, ela tem qualidade de vida. É um conselho até que eu dou para as mães que têm essa mesma resistência que eu tive, de não fazer a GTT, né? E as mães façam. Pode fazer a GTT dos seus filhos. É mais cuidado, sim, é mais atenção, mas ela tem qualidade de vida, ela tem vida, porque do jeito que ela estava, com o pulmão comprometido, não tinha, até água. Se ela tomar água, ela começa a ficar secretiva. Entendeu? Então, tudo ela tem uma operação. É aqui no estômago.
Posso mostrar, filha? Deixa eu me mostrar. Ali, ó, perninha. Aqui, ó. Bem, toda essa sombra aqui. E é justamente o que você falou, né? Qualidade de vida, que a gente precisa, tanto para você quanto para ela, né? E dá mais trabalho, mas tem que pensar realmente nessa perspectiva de vida futura também, né? Então, assim, você colocou 2 pontos muito importantes que a gente trazer. Foi a questão do constrangimento, né? Na questão de locomoção, que isso eu acho que é algo que até que a gente tem que colocar aqui, que acontece muito. É um preconceito. Um preconceito. Às vezes você, eu acredito que já aconteceu mais de uma vez na sua vida, que você deixou de ir a determinados lugares por conta disso, né? E outro ponto também foi a questão dos seus direitos. Naquele momento ali, você preferiu recuar, né? E hoje, eu acredito que você é uma pessoa aí que não só convive com isso, mas entende dos seus direitos e dos direitos, né, da sua filha. E consegue ver isso como algo que virou uma luta para você. Virou algo que está hoje dentro do seu trabalho. Você mudou a sua vida, mudou o seu jeito de ver e lutar pelos direitos de vocês. Hoje De está no outras seu dia a dia. pessoas também, né? Isso. Foi isso que motivou, dona Ivanete? Sim, Foi isso. Então, as nossas idas e vindas chamou a atenção de outras mães. E elas nos procuravam, né, para saber como é que a Débora tinha levado a Débora, como foi que a gente conseguiu descobrir esse caminho, né? Qual foi esse caminho trilhar. E eu, graças a Deus, sou uma pessoa que sempre eu gosto de compartilhar. E eu fui passando para outras mães, pais também. Então, eles foram levando seus filhos. Muitos pais levaram seus filhos, muitas mães levaram seus filhos. E alguns deles, infelizmente, já partiram. Foram vários, não foram poucos. Eu acho que 5 que eu estou lembrado já não estão mais aqui. Mas eles conseguiram levar, né? E uns já fizeram acompanhamento por um bom tempo. A Débora, ela fez acompanhamento de 10 anos. De 6 em 6 meses nós estávamos indo, né? E isso era muito importante, porque eles tinham as mesmas orientações que nós tivemos. Foi assim. E indo para o Sara, foi uma coisa muito importante, porque eu consegui me centrar, porque eu era muito atônita, eu era muito ansiosa. Eu dizia assim, meu Deus, se eu for para o Japão, será que levar minha filha para lá, será que a minha filha vai conseguir reverter essa situação? Porque eu tinha tido meu primeiro filho era muito sadio. Eu levei no hospital quando nasceu e no hospital quando aconteceu o acidente. Então, eu não tinha essa situação de calma, né? né? De doença em casa, né? De deficiência, de todos esses cuidados que a gente tem com a Débora. Mudou completamente a nossa rotina. Então, eu fiquei assim muito atônita mesmo, né? E eu queria reverter essa situação, não sabia como. Por isso que eu ia para um lado, ia para o outro. Uma resposta, né? Então, lá no Sara, eu consegui aprender muita coisa. Muita coisa. Inclusive, eu não sabia nem que existia TFD. Não sabia. Eu comecei a aprender essa parte da parte dos direitos através das nossas idas e vindas, né? Porque o que acontecia? Quando a Débora nasceu, eu fiz algum convênio para ela. Eu só ia particular. Em razão da Débora estar nesse processo todo, né? Eu tinha um cunhado, ele é médico, e ele acompanhou a trajetória da Débora também. Ele falou bem assim, né? Essas pessoas que estão te procurando, elas me procuram também no consultório. Eu tenho ouvido muita a ansiedade dessas mães. E o que tu acha da gente fundar uma associação das pessoas com deficiência? Aí eu falei, olha, eu acho uma ótima ideia. Aí só que eu não pensava que eu ia ficar como presidente, né? Aí eu disse, a gente precisa muito desse apoio, dessa
união das mães, às vezes a gente precisa conversar. E a gente começou, eu e as outras mães que me procuravam, a gente já começava a conversar sobre nossos filhos, né? Ela contava a parte dela, eu contava a minha, nossas experiências. Trocavam, Ia né? trocando essas experiências. Então, às vezes a gente se abraçava, a gente chorava, a gente mesmo se Acolhia, né? Então, foi muito importante assim para a gente fundar a instituição, né? Então, foi nessa conversa que nós começamos a ter a ideia de fundar a ASEM. Qual foi o ano, Marisonete? Foi 2009. Dia 3 de março de 2009, a ASEM foi instituída. Né? Então, foram com 25 pessoas. Não tinha local ainda para ser a sede, né? Então eu cedi minha casa para que fosse a sede. Funcionou durante 3 anos lá em casa e assim, ela desenvolveu rapidamente. E muitas mães foram chegando, de repente nós estávamos com quase 100 pessoas na associação, já não tinha mais lugar para a gente reunir lá na minha casa, lá de uma área lá atrás que a gente reunia, mas mesmo assim cabia, coração de mãe, né? O prefeito Regis, ele também já nos deu apoio com o terreno, que esse é a sede da SEM hoje. Está localizada onde? Na Travessa Tamandaré, número 1071. Tem uma sede própria, desenvolve um trabalho socioassistencial. É bom até a gente falar um pouco como que é esse trabalho, porque a gente falou muito aqui da SEM, né? Mas o que é realmente o objetivo da SEM? Qual é o objetivo? Então, ela desenvolve um trabalho socioassistencial, que é as terapias, né, que são na habilitação e na reabilitação, né? A habilitação são aquelas crianças que são como a Débora, nasceu com uma deficiência que ela precisa ser habilitada, né? E a reabilitação é aquele que sofre um acidente, ele era tudo normal e sofreu um acidente, ficou com uma deficiência, vai trabalhar pela reabilitação, né? Tem que se adaptar a esse novo formato de vida. Isso. Então, vai trabalhar, né? Ofertar os serviços de fisioterapia, fono, psicólogo, serviço social. Nutricionista, né? Toda uma equipe multidisciplinar. Isso. Nós temos essa equipe lá. Nós damos graças a Deus. Então, a gente tem uma demanda muito grande e nós estamos aguardando o Estado, né, para a gente fomentar, para que nós possamos desenvolver projetos. Que é exatamente o projeto que ela desenvolveu no ano de 2021. E a Sandra esteve por lá já, né? Sim, isso. E é uma demanda extremamente grande, né? As pessoas temos uma procura muito grande. Psicólogo, é uma procura muito grande. Principalmente agora com esse índice de autismo, né? Que ele está cada vez se elevando e a gente precisa desses serviços e especializados, né? Profissionais capacitados. Isso é muito importante ter em todo mundo, né? Em todas as cidades, prestar esse serviço, porque é direito das pessoas com deficiência e suas famílias, mas ainda é uma luta muito grande, né, dona Ivonete? A SEM, ela não tem fins lucrativos, né? Ela é sem fins lucrativos. Conte mais assim um pouco sobre isso, de que forma as pessoas podem ajudar a SEM. A senhora que está na direção agora, né? É a presidente. É até bom a senhora utilizar o espaço para comunicar as pessoas que estão assistindo como elas podem ajudar também a SEM, né? Pessoas que estão se sentindo até tocadas, né? Pela nossa conversa, né? Pela sua história e tudo, para abraçar essa causa. Como é que alguém pode estar lhe ajudando de alguma forma? Então, o nosso usuário, né, quando ele nos procura, nós fazemos um cadastro de associado, né? E eles contribuem com R$10. E aí eles participam de todos esses atendimentos que nós ofertamos lá, né? E isso só é uma contribuição simbólica, né? Mesmo que ele não tenha contribuído, ele não vai deixar de ser atendido por causa que ele não contribuiu, né? Essa contribuição a gente utiliza para material de limpeza, né? Para conta de luz, para
serviços da instituição, né? Mas só que esses valores eles são bem pequenos e a gente tem que correr atrás de outros promoções, né? Outros meios, doações. Né? Aí a gente faz brechó, a gente faz assadão, a gente faz feijoada. Atualmente tem algum evento ou alguma rifa acontecendo? Essa semana que vem nós vamos fazer uma rifa e um brechó, né? Pagarmos a nossa conta de luz. Então, a gente precisa, nós temos alguns colaboradores que eles contribuem também, assim, alguns empresários, mas são poucos ainda, né? Nós não tivemos tempo, nós estamos com um ano, ainda não tivemos tempo de organizar da forma como nós gostaríamos. Então, nós temos nosso planejamento, mas ainda não conseguimos realizar tudo aquilo que nós precisamos. A dona Ivonete fala que está com um ano é porque a senhora retornou à presidência, né? Isso. Esteve afastada por um tempo. Como fundadora, né? Uma das fundadoras, eu fiquei como presidente 5 anos, desde o dia da fundação até 2014. Sim. Desses 5 anos, deu para nós realizarmos muita coisa. Né? Conseguimos os convênios com a prefeitura, com o Estado, nós conseguimos a van, conseguimos o terreno. Os americanos construíram, né, o prédio, então teve também doações dos equipamentos da fisioterapia, várias doações foram chegando, né, de outras instituições mesmo, né, e assim foi se formando a instituição, né, e hoje ela tem um prédio próprio. Né? Ultimamente nós fizemos tipo uma reforma, né? Pintamos, ela está toda arrumadinha já, né? E esse valor nós até conseguimos da nota fiscal amazonense, né? Nós compramos de tinta e pintamos todas as instituições, ela está quase toda, está faltando só na frente. Mas pelo menos ela já está com um ambiente mais diferente. E a gente, para o diário, né, nós precisamos de ajuda, sim. Então, a gente tem esses profissionais, mas a gente precisa pagar as contas de luz, a gente precisa de comprar um café, uma açúcar para ofertar para os nossos usuários que vêm da estrada, que vêm do interior. Né? A gente ofereceu menos café, um biscoito, um pão, uma sopa. A gente precisa desse... É uma grande família, assim, que ajuda, né? Eu lembro muito um pouquinho, dona Ivonete, da minha trajetória, né? Quando eu cheguei lá na SEM. E, assim, o quanto isso traz um impacto quando a gente se aproxima dessa realidade, né? Das pessoas com deficiência, a questão da inclusão mesmo. Fazer valer a pena mesmo. Eu vejo a inclusão, né? A gente trazendo um pouquinho até esse tema do Setembro Verde. A inclusão, ela é uma via de mão dupla, né? Quando a sociedade ela reconhece que a pessoa com deficiência ela precisa estar integrada, né? E quando a pessoa com deficiência ela tem um papel ativo na sociedade. Então isso é muito importante, nós trabalharmos essa inclusão, essa questão de autonomia mesmo, né? Das pessoas com deficiência. Por isso que a gente chama pessoa com deficiência, porque antes da deficiência tem uma pessoa, né? Uma pessoa que existe papéis que complementam essas pessoas, que são filhos, né? Eles são muitas das vezes pais, mães, né? Pessoas que trabalham, né? E que precisam estar incluídas na sociedade, né? Precisa dessa acessibilidade, né? Quando a gente entra na SEM, a gente abraça mesmo essa causa. Eu lembro que trazendo um pouquinho lá de trás, quando eu tive esse contato em um acolhimento institucional de pessoas com deficiência, o acolhimento institucional, gente, ele é uma medida de proteção, ele acontece quando a criança ou o adolescente, né, sofreu ali alguma negligência, maus tratos, e foi afastada do convívio familiar e vai para o acolhimento institucional. E aí eu tive o contato, né, com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes, e a gente realizava ali um trabalho de autonomia, né, de trabalhar as relações deles, né, porque assim,
a gente olha as pessoas quando... A gente não, né? Não me incluindo, mas esse olhar social, né? Ainda tem muito de olhar as pessoas com deficiência socialmente como seres frágeis, incapazes, ou até mesmo a questão de a história de superação, de coragem, né? E isso, ou seja, é uma questão também capacitista, né? Uma lógica capacitista, né? O capacitismo, gente, ele é voltado para o preconceito, né, da pessoa com deficiência, né? Então, olha a importância, esse capacitismo, ele foca na questão da incapacidade, né, da pessoa com deficiência ser capaz de ser ou fazer alguma coisa. Então, é muito importante a gente, como profissionais da psicologia, fisioterapia, enfim, todos, né, trabalhar essa autonomia, trabalhar com as famílias. Né? E chegando ali na senha, eu lembro que a Sarinha estava ali com a questão ainda do piso, né, que não tinha. Então, fui lá, falei com o presidente na época, chamei o meu avô, porque na senha é assim, né? A gente vai chamando o outro, quem pode ajudar. A causa da família. Né? Exatamente. O meu avô é pedreiro, ele foi lá, né, com toda a dedicação e colocou as cerâmicas, né, ali pra gente realizar um trabalho envolvendo ali a psicologia para o acolhimento dessas famílias, né? Acolhimento trabalhar a questão da pessoa com deficiência, né, e tudo mais. Então, assim, é um trabalho muito importante, né, que precisa ser olhado. Mais pessoas, né, que quiserem colaborar, nós vamos até deixar aqui as redes sociais da SEM, né, Dona Ivonete? Ainda tem o Instagram, Facebook, né? Deixar tudo na descrição, até mesmo o contato que a senhora oferecer pra gente, para você ver na descrição tudo direitinho aí do nosso vídeo, para você que quiser fazer uma doação, né, quiser entrar em contato, você que é profissional, quer ir lá olhar, ver como pode ajudar de alguma forma, para entrar em contato com você, porque eu acho que essas causas realmente tem sempre alguém que vai assistir e vai dizer, eu preciso abraçar essa causa, né? E a gente está aqui, esse espaço justamente também para isso, além da questão de comunicar, de conhecimento, né? De trazer essa causa, é uma questão também de empatia, né? Empatizei também dessa causa e vou abraçar e vai atrás também de ver um pouco mais sobre isso na prática, né? De ir lá e olhar o local como está funcionando. Bom, nós conhecemos um pouco da senhora, assim, da sua causa, né? Da Débora, né? A falar da Denise, olha. Denise não tá nem aqui, né? A Débora. E, assim, no todo, eu queria saber também, durante todo esse processo, durante toda a sua vida, hoje em dia, como que a senhora se cuida? Como é o cuidado com a sua saúde mental? Como é que tá? Bem, eu tento no máximo, né? A minha saúde mental são reflexões, são orações, né? Esse é meu primeiro ponto, meu primeiro momento. Todas as manhãs isso é sagrado. Eu fazia as minhas mentalizações, né? E isso me centra para me deixar feliz. Eu não sou infeliz por ter uma filha com deficiência. Eu não sou infeliz por não ser casada, sou divorciada. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu consegui, durante esse período, me deixar feliz mesmo. Eu me arrumo para quem? Para mim mesmo. À noite eu tomo um banho, lavo meu cabelo. Às vezes eu faço uma chapinha, eu limpo meu rosto. Eu uso o produto, né? E vou dormir. Débora Rita, né? É verdade, Débora, né? Gente, a Débora dorme no chamego. A Débora é minha vizinha de cama, né? A gente dorme juntinho. Quando eu não estou perto dela, ela não está feliz, ela não quer dormir. Antes de eu vir para casa, eu estou fazendo alguma coisa ali e ela está cobrando. Eu tenho que ir logo deitar com ela. Então, ultimamente, para falar a verdade, eu tenho falado das minhas caminhadas, mas eu faço minhas caminhadas de manhã cedo também, né? E assim, eu dou a dica para as nossas mães, pessoas com deficiência, que elas também se olhem um pouco, se olhem no espelho, digam eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha filha.
mas eu também preciso desse olhar, né? Desse próprio olhar, né? De se olhar para si mesmo, de se amar. Isso é muito importante porque a gente precisa de viver também, né? Para a gente cuidar dos nossos filhos, nós temos que nos cuidar, né? Procurar ver como é que está a nossa saúde mesmo, como é que nós estamos nos sentindo, né? E cuidar também um pouco da nossa beleza, né? Dizer, oi, eu tô aqui, né? Eu me amo, eu sou linda, sou maravilhosa, espelho. Vai lá no espelho e fala com ele todos os dias e diz que eu sou linda e sou maravilhosa. Então essa é a sua dica para quem está nos assistindo. Isso. E também quero fazer aqui uma ressalva. Pode fazer. Que eu convido as pessoas que não conhecem a SEM, né? Que possa tirar o seu tempinho. Nós estamos lá de 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, né? E estamos de braços abertos para receber qualquer pessoa que queira nos visitar. Tá bom? E conhecer as nossas instalações, né? Como é que a gente trabalha. Nosso lema é abraçar, né? Todas as pessoas que vão lá, tratar bem. Isso é muito importante, o tratamento. Se sentir acolhida. Né? Então, esse é um dos nossos lemas. Nós trabalhamos isso aí para que as pessoas sejam bem acolhidas, né? E outra coisa também é que nós temos o conselho da pessoa com deficiência em Manacapuru e nós vamos realizar a conferência municipal no dia 26 de outubro. E já estou aqui colocando o convite, né, para que as pessoas de Manacapuru, Manaus, que possam nos acompanhar nesse dia, né, estão convidados a participar conosco. Vai ser muito importante a presença de vocês, convido vocês, né? E então nós estamos ainda organizando, né? Tudo direitinho. E estamos organizando a conferência. Foi uma oportunidade que teve para me falar agora, né? Não podia deixar de falar. Então deixa até o tema aqui da conferência, tá bom? Tá. Eu posso falar o tema? Pode, fica à vontade. É um pouquinho grande, né? Um pouco grande, mas o tema é cenário atual e futuro na implementação do direito da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. Esse é o tema que nós vamos abordar na conferência, né, municipal, estadual. Então, vai acontecer esse momento muito importante. É a primeira vez que vai ter a conferência sobre deficiência em Manacapuru. Tá bom, gente? Muito obrigada. Nós te agradecemos, Dona Ivonete. Muito obrigada por compartilhar a sua história, né, a sua vivência conosco, né, toda a sua luta, como é que foi a questão dos cuidados com a Débora, né? Passar esse conhecimento para os pais, mães que estão nos assistindo, assim. Muito obrigada por ter contribuído com a gente, pela sua disponibilidade, né? Muito obrigada por ser acessível às pessoas que tanto necessitam, né? Nós estamos aqui também, eu e a Bruna, à disposição. E como forma de agradecimento, né, Bruna? A gente trouxe essa lembrancinha para vocês, pra Débora, né? Para vocês levarem. Para vocês levarem, viu? Lembrarem da gente. Dizer também que o nosso programa aqui, o nosso podcast está de portas abertas, viu? Quando a senhora quiser trazer uma das suas causas, a gente abraça, né? É importante sempre falar sobre esses temas, trazer à tona. Acho que o nosso programa hoje foi riquíssimo, a senhora trouxe muitas coisas e trouxe a sua vivência, que é o mais importante quando a gente está ali na pele mesmo, vivenciando isso. Muito bonita a sua história, a sua trajetória, né? Espero que a gente consiga aí muitas pessoas para abraçar esse projeto que é a sua vida, tá bom? Então, essa é a nossa lembrancinha do nosso podcast. E a gente está finalizando por aqui, gente. Tá? Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, gente. Olha que coisa maravilhosa, nem esperava. E vocês aí, do outro lado da telinha. Olha aí, Débora. Segura, né? Segura. Muito obrigada, gente, por terem assistido até aqui. E até o nosso próximo episódio. Tchau! Fali. Então, tipo, falei realmente. E eu falei, cara, isso não é pra mim. Tipo assim, esse empreender não é pra mim, porque como que eu não consegui girar, sabe? Só que, às vezes, a gente se culpa muito por coisas que aconteceram no passado, onde a gente não tinha uma mentalidade que a gente tem hoje, sabe? E